neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Acabamos de informar aos nossos ouvintes, através da Constituição Divina, através da Palavra de Deus, que nunca passará. Passará o céu, a terra, mas a Palavra não passará. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. E aqui está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 10º versículo. Isso que acabamos de revelar, de mostrar, de ler para os nossos ouvintes. Agora, se eu estivesse distribuindo pílulas nesse instante, oferecendo através do rádio, pílulas que fizessem as pessoas ter uma longevidade de 1000 anos. Se você tomasse daquela pílula, você viveria com toda a juventude e robustez 1000 anos. Então nós iríamos precisar de quê? Do exército. O exército brasileiro
teria, sem dúvida, de controlar o povo. Isto é verdade ou não? Pense bem, uma pílula que faria você viver 1000 anos com toda a saúde, com toda a robustez, não sujeito a acidente, a câncer, a AIDS, a diabetes, qualquer outro mal no corpo. Nunca morrer durante 1000 anos. Então, é claro, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, teria que controlar o povo. Porque o povo avançaria nisto como entre a vida e a morte. Agora, o que nós estamos oferecendo, isto quer dizer, todos os pregadores na terra do Evangelho estão supostos a oferecerem isto para o povo. Só tem uma coisa, que é sem preço, sem dinheiro. E não precisa do exército controlar. Por quê? Porque o desinteresse é muito grande. Por que o desinteresse é grande? É porque não é visto pelos olhos da carne. Como São Paulo acaba de dizer. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Aqui no capítulo anterior, que é o capítulo 4, sua segunda carta aos Coríntios, verso 16, o Espírito Santo, através do apóstolo, diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ouvintes, o Espírito Santo de Deus, através deste mesmo apóstolo, nos ensina, nos traduz o que realmente significa fé, o que quer dizer fé. Essa palavrinha de 2 letras em português, no inglês ela tem 5 letras, em outras línguas deve variar também, mas no nosso português apenas 2 letras, F-E. O que significa isso? O que é a fé? Em Hebreus capítulo 11 ele responde: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muito bem, vamos adiante. Por que o Evangelho tem que ser insistido? Esta vida do milênio, e não apenas o milênio, mas a eternidade, sem um fio de cabelo branco. A eternidade, pense bem, eternidade, sem uma coceira sequer, sem velhice, sem juventude, sem meninice, sem infantilidade, como entre 20 e 22 anos de idade, esse corpo celestial glorificado, não mais sujeito à morte, não mais sujeito ao espaço, não mais sujeito a salário mínimo, não mais sujeito a médicos, não mais sujeitos a advogados, a polícia, a transporte, a cemitério, a hospitais, a esgotos. O homem é sujeito ao esgoto, à fossa. Não mais sujeito
a velhice, veja só. Mas por que isso tem que ser insistido e é aborrecido? Uma segurança desta é porque é de graça. Ah, porque é de graça? Sim. E porque só pode ser recebido pela fé. E o homem anda pelo que vê. Se houvesse uma pílula comprovada pela ciência que fizesse o homem viver, não precisa ser 1000 anos, bastava dizer que ele ia viver 100 anos, com uma boa saúde. Então necessitaria do exército, de todas as forças armadas, todo o sistema policial para controlar o povo. Mas é de graça. O que disse Deus através do profeta Isaías no capítulo 55? Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ora, meus ouvintes, isso é tão certo quanto a luz do sol brilha durante o nosso dia. Isso é tão certo quanto você sente a sua roupa em seu corpo. Isso é tão certo quanto o seu tato. Isso é tão certo. A fé é uma substância. A fé naquilo que Deus tem preparado para nós. Não é a minha igreja, não é o meu evangelho, não é o meu ministério, não é a minha pessoa, e nem pessoa alguma de homem algum nessa terra, e nem tampouco igreja alguma. Isso é Deus. Isso é a palavra revelada. Mas o que acontece? Eles dizem que o homem é um produto do meio. Então, aquele homem é produto do meio de tal igreja. Outro homem é produto de outro meio, de tal igreja. E de tal ala da sociedade. É isso? O homem está dentro de um meio, nesta era, que se chama a Era de Laodiceia, que quer dizer mulher e direito dos povos. Ela concentra todos os males das eras passadas. A Tiatira, que quer dizer domínio feminino, e todos os males das eras passadas estão concentrados na Era de Laodiceia. Por quê? Porque todas as virtudes também, todas as virtudes passadas, inclusive aquelas 3 últimas que formam o parto normal, que é a justificação pela fé, a mensagem de Lutero. A santificação, que é a mensagem de João Wesley, simultaneamente com os dons espirituais. E agora, o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo com William Branham. Isso é um parto normal. A justificação é a água. O sangue é a santificação. Logo, vem o Espírito, a vida, porque é assim um parto normal. O parto normal é precedido de água, sangue e a vida. O Espírito, a criança, manifesta. O Espírito manifestado através do Filho que acaba de nascer. Então, é um parto normal, essas 3 últimas eras. Ela concentra todos os males das eras passadas. E aqui está, na mensagem, na palavra
de Jesus Cristo, ele que está fora da era já. A era não terminou, mas Jesus está fora desta era de Laodiceia. Ela vai terminar com o início da grande tribulação e com o rapto. São acontecimentos simultâneos. O arrebatamento, então, dá-se ao início dos 3 anos e meio da grande tribulação. E Deus não tratará mais com gentios. Ele tem virado as suas costas para os gentios, então, e vai tratar com os judeus, porque ele não trata com os dois povos ao mesmo tempo, com judeus e gentios ao mesmo tempo. Ele virou as costas para os judeus e tratou com os gentios. E como José lá no Egito casou-se com uma gentílica, depois de ter sido preso, humilhado, desprezado pelos seus irmãos, jogado na cova, então ele subiu, como José subiu. E ele se casou com uma gentílica, foi o que Jesus Cristo fez, depois de ser rejeitado pelos seus. Ele tirou uma esposa gentílica, então ela vai aos céus. Ele está nos céus. Agora com sua esposa, com sua noiva gentílica, estou falando do rapto. Mas antes, porém, ele já está fora da era. Aqui está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, o retrato falado da nossa era, da era de Laodiceia, que quer dizer mulher, que quer dizer direito dos povos, reunindo em si todos os males de todas as eras, e que por fim será sacudida com um grande terremoto profetizado. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Amém é assim seja, é o final. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. É o estado da igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sempre a boca de Deus na terra foi um profeta. Não tenha dúvida. Se crer, é verdade. Se admitir, é verdade. Se não admitir, se não crer, é verdade. A Bíblia não falha. A boca de Deus na terra é seu profeta. E ele é chamado de o Filho do Homem. E como nos dias de Noé, e de Sodoma e de Gomorra, seria também na vinda do Filho do Homem. Então, continuemos. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Agora vem o grande conselho. Agora vem a grande oportunidade que ele dá para a era em que estamos vivendo. Ele vai dizer que está do lado de fora batendo, mas ele dá um conselho. E bem-aventurado aquele que tem ouvido para ouvir esse conselho. Então se torna um problema individual. É seu. Não é de seu marido, não é de sua mulher, não é de sua mãe, não é de seu pai, não é de seu pastor, não é de seu padre, não é de ninguém, é seu. Naquele dia, você vai responder por si próprio. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio,
para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ora, meus ouvintes, abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12. Veja, esta era não aceita a correção de Deus. Ela não pode aceitar uma mensagem profética, porque ela está castigando. Deus castiga não é quebrando as pernas, rachando a cabeça, como muitos pais fazem com suas pobres crianças, e como muitos pastores açoitam o povo, os legalistas. Não. Ele corrige e ele castiga através de sua palavra. É isto. Leia Hebreus capítulo 12. Aquele que não aceita a correção não é filho, é bastardo. É um bastardo. Não importa se nasceu no santo matrimônio, o santo, entre aspas, casado na lei e na igreja. Ele é um bastardo. A essas alturas é preferível ser um Jefté. É preferível ser um Jefté. É preferível ser uma Raabe. É preferível ser uma Maria Madalena. É preferível ser uma samaritana, um Zaqueu, um ladrão arrependido. Mas continuemos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando às igrejas. O Espírito não pode ter controvérsia. Se Jesus tem igrejas, então ele tem que falar a todas elas com a mesma doutrina, com a mesma fé, com o mesmo batismo. O Espírito Santo é um só. A voz de Deus é uma só. E por que ele ensina uma coisa aqui? Bom, é o Espírito Santo que está ensinando. Depois ensina outra ali, diferente. Será que não dá para meditar, pensar, fazer um exame introspectivo e perceber a que hora nós estamos vivendo? Mas o que acontece? Vejamos em 2 Coríntios capítulo 5. Nós estamos falando do testemunho de Deus, que é a sua palavra. Nós estamos falando que a árvore testifica através da queda de suas folhas e depois, então, quando ela refloresce, as folhas voltam. Nós estamos falando de uma ressurreição. Nós estamos falando de um arrebatamento. Nós estamos falando coisas que o Espírito diz. Essa palavra não pode ser de particular interpretação. Ela não pode ser interpretada. Deus é o seu próprio intérprete. A Bíblia interpreta a si mesma. Agora, precisamos da revelação. Que Deus te abençoe. Continue meditando. Nós continuaremos, se Ele permitir. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas
para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra, como herói a correr o seu caminho. Deus, Criador.
Ouvintes, continuemos constatando aquela verdade gloriosa sobre o testemunho que Deus dá acerca da vida eterna, acerca da ressurreição, da confiança daqueles que têm crido em sua palavra. Porque tudo dá um testemunho. Vamos pensar um pouquinho agora no sol. O sol se levanta no leste para mostrar o princípio da vida. Ele vai e se põe no entardecer. De manhã, os pássaros acordam e cantam, e eles ficam felizes. Nós sentimos aquele refrigério, é um novo dia. Ao entardecer, nós estamos cansados quando o sol se põe. E isso dando um testemunho, que há uma vida e uma morte. Um dia nasceu, um dia morreu. Quando ele nasceu, ele era uma criança tenra. O seu calor ainda não afligia a terra. Mas logo, logo ele foi crescendo em calor, em luz. E por volta do meio-dia ele já estava na meia-idade. E vai assim até se encobrir novamente. Ele deu vida para todos os seres viventes. Ele deu vida para os vegetais, para os animais, para toda a terra. A árvore viveu, as folhas caíram, Deus preservou nas raízes da árvore, onde esta vida se originou, onde ela começou embaixo nas raízes, mas sem o sol, nada disso poderia operar. Então o que acontece? Ela surgiu e fez as folhas para a sombra. Por que sombra? É porque há um sol. Mas depois ela volta novamente de onde ela veio, somente para descansar, para vir em uma outra estação. Mas em tudo isso está o concurso do sol, que por sua vez nos fala de um nascimento, de um crescimento, de uma morte, de um descanso e também da ressurreição, a qual é a justificação da nossa fé. Aquela vida na florzinha que cai da semente retorna para algum lugar que nós não sabemos onde. Porém, toda a polpa talvez saia da semente e a semente se apodreça na terra. Todavia, há uma vida ali dentro que está escondida para uma ressurreição novamente. O profeta desta era diz que seu pai, que não era crente, fazia essas festinhas em casa de vez em quando. E o que ele fazia? Ele passava a noite no mato. Ele pegava o seu cachorro e saía. Ele disse que costumava fazer ali uma fogueira. E todos os anos ele conversava com uma florzinha que nascia ali naquele lugar. Ele dizia para ela: onde é que você estava? Aqui teve 15 centímetros, mais ou menos, de gelo nesse lugar. Eu fiz um fogo aqui. E agora você está aqui novamente? Onde é que você estava? Florzinha, rosinha, a sua semente caiu aí, foi?
e ela brotou novamente, depois de passar pelo gelo, passar pelo fogo, pelo calor. Você está aqui novamente? Ah, sim, meus ouvintes. Isso é simplesmente a natureza deixando todo homem inexcusável diante de Deus, como também todos os crentes confiados, mais crentes ainda. Isso nos leva à fé perfeita. Na verdade, isso faz contato, é um testemunho para os nossos sentidos humanos. E com isso nós ficamos inexcusáveis. A própria natureza testifica de um nascimento, de um crescimento, de uma morte e de uma ressurreição. Eu tenho ouvido diferentes pontos de vista. Eu tenho ouvido os maometanos, os budistas, os xiitas, jaanitas, e você também pode ler sobre o que eles creem. E existem centenas de diferentes pontos de vista de religião. Existem deuses, deusas e todas aquelas coisas. Porém, não há nenhum deles. Note, nenhum deles. Veja com grande amor Deus nos amou. Ó gentios, nenhum deles tem uma partícula da verdade neles. Isto porque nada testifica para eles de uma ressurreição. E uma religião que não tem uma ressurreição é uma religião morta. Você não pode trocar a ressurreição pela reencarnação. Você não pode trocar a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, pelo purgatório. Você não pode trocar a salvação, a ressurreição, por um encerramento em um pesadelo, em um espírito vagando por aí, nessa quinta dimensão. Então veja, a religião cristã é a religião correta. Por quê? Tem morte? Tem. Tanto o cristão como o muçulmano, o budista, os xiitas, todos morrem. Vamos lembrar daquela coisa engraçada. Todos vão para a mesma panela, para o mesmo lugar. Mas há uma diferença na única e verdadeira versão da religião cristã. Ela tem uma morte, como todas as demais. Ela tem um enterro, como todas as demais. Mas o que a distingue? O que a leva a ser preferida pelo Filho de Deus? Escolhida pelo Filho de Deus? Ela tem uma ressurreição. Isto por quê? O seu Deus não é um Deus que está na sepultura. O seu Deus, na verdade, se fez carne, encarou a morte. Veja, ele encarou um nascimento, ele encarou um crescimento, ele é o sol da justiça. Ele encarou a morte, ele encarou até mesmo o enterro, mas ele despontou, ele brotou novamente. Agora Jesus não se reencarnou. Ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E ele disse que assim como ele foi, nós também iremos. Ele disse que nós também teremos corpos semelhantes ao dele.
E São Paulo afirma: a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que a nossa religião é a única que tem uma ressurreição. Por isso, compensa você negar-se a si mesmo, abdicar-se de seus próprios direitos, entrar pelo caminho estreito, pelo caminho espinhoso, pela porta estreita, porque você tem uma Bíblia aberta, testificando que seus dias não são somente estes aqui, que terminam com cansaço, velhice, gemidos, dores, decepções, enfermidades, necessidades fisiológicas, necessidades biológicas, necessidades sociais, financeiras. Não, não, não. Eis aí a grande fé. Eis aí a única e verdadeira religião, porque ela sustenta uma luz ininterrupta. Essa sim é a glória da Shekinah, que o sumo sacerdote tinha véu adentro lá no santuário. Essa luz nunca apagou. Esse sol brota todos os dias, cresce, faz o seu curso, cumpre sua missão, deita, dorme e levanta no outro dia para esse lado da terra. Essa glória da Shekinah, ela é ininterrupta, porque mesmo durante a noite essa Bíblia está aberta. Lá estão as estrelas, as quais Abraão mandou que ele as contasse se pudesse. Aí está o comportamento das aves noturnas. Aí está o comportamento das próprias matas, até a água. Se você passa uma noite no mato, perto de uma água corrente, você nota que ela muda de som, aquele barulho muda pela madrugada. Ela forma vozes, ela é vida, ela é viva. Então ela é uma glória da Shekinah, essa natureza. Ela é uma Bíblia aberta, o zodíaco é uma Bíblia aberta, ininterrupta, que não apaga, não se apaga. Oh, que grande universo, que testifica do Deus do carroceiro, do Deus da lavadeira, o Deus dessa pobre, humilde viúva, o Deus deste órfão. Eu conheci, eu vivi a orfandade. Quando eu nasci, meu pai já havia morrido, mas eu vi como Deus cuida de uma viúva que lia a Bíblia dia e noite, que orava e que jejuava. E eu vi como o pão nunca faltou em nossa casa. Apesar de viúva pobre, nunca tivemos de mendigar o pão. Por quê? Essa luz brilhou para ela dia e noite. Ela tinha essa testemunha. Ele é o Deus, ela é a Bíblia. De você também, que é rico, que é abastado. Se tão somente puderdes perceber em tempo que o dinheiro só é tudo para quem não tem dinheiro. O pobre é que pensa que o dinheiro é tudo, mas depois que ele obtém o dinheiro, ele descobre em tempo que o dinheiro não é tudo, e que rico é aquele que é feliz com o que tem, com o que possui. E quanto mais tem, menos feliz, menos se contenta com o que possui, ao ver seus dias passando,
e nada testificando dentro de si de uma vida real, eterna, de ressurreição. Por isso, Jesus Cristo, a Bíblia diz que os pobres seriam ricos na fé. Por quê? Eles sentem mais a presença de Deus. Eles necessitam mais de Deus para comer, para vestir. Eles têm que pedir a Deus um par de sapato. O rico só tem que estalar os dedos, preencher um cheque, um cartão de crédito. Ele não tem que pedir a Deus o pão de cada dia. Ele não tem que agradecer a Deus pela saúde. Ele não tem que orar a Deus para ser curado, porque ele tem os melhores hospitais. Eles têm o socorro imediato do dinheiro, do recurso. Eles não têm que posar na fila para obter uma consultazinha precária. Eles não têm tempo para meditar. Eles têm seus bois, eles têm seus campos, por isso não podem ouvir, acatar o convite para a grande ceia. Então o Senhor disse, saia pelos valados, busque os mancos, os aleijados. E você, minha irmã, meu irmão, olha, todo pobre deveria ser crente. Todo mundo deveria ser crente, mas principalmente o pobre. Por que você vai sofrer tanto aqui nessa terra, deixando de ser milionário milhões e milhões de vezes na eternidade? Por que você quer ser pobre, desvalido por 2 vezes aqui na eternidade? Jesus mandou um recado para João Batista. E o Evangelho é pregado aos pobres. Você tem a testemunha. Você tem testemunha na Bíblia, como Lázaro. E veja, os próprios fariseus deram testemunho disso. Veja o povo que segue esse Jesus aí. Veja se há algum príncipe no meio deles. Não sabendo eles que ali estava o príncipe da eternidade. Basta um príncipe para nós, contanto que estejamos na multidão, não simplesmente tocando nele, como todo mundo tocava, mas sim como aquela mulher do fluxo de sangue, com o toque da fé. É a testemunha de Deus para o seu povo. Cada dia o sol nasce, o sol cresce, o sol esquenta, o sol vai se refrescando, e logo o sol se encobre para esse lado da terra, e no outro dia ele está aí novamente. Essa religião de Jesus Cristo, a única verdadeira, ela tem uma morte, ela tem um nascimento, ela tem um crescimento, ela tem um envelhecimento, ela tem uma morte, ela tem um enterro, ela tem uma ressurreição. Isso deve fazer você agora olhar para os seus problemas como quem está em cima deles. Você passa por cima e olha para baixo. Sai debaixo deles e fica por cima deles, como está seu Deus. E comece a olhar essa enfermidade de cima para baixo, não de baixo para cima. Olha essa situação financeira de cima para baixo e não de baixo para cima. E você então verá que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, e que se há uma morte, um enterro, há também uma ressurreição. Foi assim que Paulo enfrentou a morte, dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir, fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Crepúsculo, sombras, venha terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete a alvorada e das nuvens sombras dissipar. Sombras, Deus está nas sombras. Firme é seu amor em cuidar de nós. Sombra, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor. Quando à tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer, eis que então
Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Sombra, Deus está na sombra. Firme é seu amor em cuidar de nós. Sombra, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor. No crepúsculo sombras venha dela, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete a alvorada e das nuvens sombras dissipar. Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor. Quando à tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer, eis que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Sombra, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor.